Irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 67, livro Nosso Lar, Notícias do Plano. Então, André Luiz continua. Observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei. Partiu daqui a interessante formação de ministérios? Resposta de Lísias. Sim. Os missionários da criação de Nosso Lar visitaram os serviços de Alvorada Nova. Alvorada Nova é uma colônia, praticamente quase que do mesmo nível de Nosso Lar. Só que essa Alvorada Nova, essa Alvorada Nova, ela quase não é conhecida. Ela quase não é citada pelos místicos. Porque a obra do místico é citar o inexistente para se fazer conhecido. Mas por ser inexistente, você procura e não encontra. Enquanto se você descreve os nomes certos, revela os nomes certos, é natural que uma hora você obtenha respostas. Por exemplo, olha aqui. Se o Ministério da Criação de Nosso Lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham, e ali encontraram a divisão por departamentos. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamentos por ministério. Corretíssimo. Cada um tem lá o teu método, né? A tua forma de trabalho, como por exemplo nas casas espíritas mesmo, todas as casas espíritas têm lá a tua forma de trabalho, né? Tem o seu método de trabalho. Só não pode extrapolar fugindo das obras básicas codificadas por Hippolyte Léon Denisard Rivail. Porque eu tenho visto, principalmente em São Sebastião do Paraíso, algumas casas que nascem ou que nasceram. Eu conheço algumas casas em espírito em São Sebastião do Paraíso que nasceram numa garagem, no fundo de um quintal, uma casinha de fundo. Começaram através de trabalhos de desobsessão, reunindo-se ali vários médiuns místicos, e a partir dali já tomaram um rumo que a gente costuma classificar como o rumo da esquerda. Na segunda-feira, praticam-se a caridade. Na sexta-feira, vão para as encruzilhadas. Isso não é espiritismo. Isso é charlatanismo. Isso é mistificação. Isso é charlatanismo. Isso é mistificação. Por quê? Muitos pensam que a finalidade e o objetivo da doutrina dos espíritos é incentivar, nos instruindo a entrar em contato com o mundo espiritual. É um dos fatores também. Mas desde que aprendamos, através das obras básicas, a autoevangelização,
a autoeducação para depois nós entrarmos em contato com a erraticidade. Então vejamos, com exceção dos serviços regeneradores que somente com o governador atual conseguiram elevação. Assim procederam considerando que a organização em ministério é mais expressiva, não é? É mais expressiva, como definição de espiritualidade. Muito bem, acrescentei. E não é tudo, prosseguiu o enfermeiro atencioso. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne a ordem e a hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a títulos de favor. Olha só. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne a ordem e a hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos no Ministério da União Divina. Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Enquanto eu ouvia essas informações juntamente curioso, Lísias continuava. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no ministério do auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao ministério da regeneração. Se revelam proveito, com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos do auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Somente alguns conseguem atividades prolongadas no Ministério da Elevação, e raríssimos em cada 10 anos os que alcançam intimidade nos trabalhos da união divina. E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividades idealistas. Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasmas. Olha o que ele diz aqui. Promovidos compulsoriamente a fantasmas. Aqui na Terra existe milhões de funcionários fantasmas. Não é mesmo? Aqueles que vão lá, picam o cartão e vão embora. E lá também, no plano espiritual, principalmente nessas colônias, não existe favorecimento. Você é admitido ali naquele trabalho por competência, não por apadrinhamento, e nem, eu vou usar aqui um termo aqui, que aqui na Terra se usa muito, e nem por ter passado no teste, né, de uma sedução ali no escritório do patrão, né? Porque aqui na Terra é assim. Muitas pessoas conquistam altos cargos, mas depois de passar pelo teste do sofá na sala do patrão. Passou pelo teste? Passou. Então o emprego é teu. Não passou? Manda outra funcionária aqui. Manda outra funcionária. Manda outra funcionária. E quantas mulheres aqui na Terra, empregadas, são abusadas pelos patrões, pelos amigos e tudo mais nas empresas que trabalham.
No plano espiritual não existe isso. Uma vez que lá, se alguém pensa em agir dessa forma, ele baixa o padrão vibratório e ele automaticamente se vê em meio às regiões umbralinas novamente, porque o equilíbrio moral é que manda nessas regiões. Então lá não existe essas promoções. Foi promovido porque passou no teste do sofá, não é? Então, vivemos em círculos de demonstrações ativas. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres do Ministério de Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção de responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da união divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos, numerosos serviços de controle direto, como por exemplo de alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros, mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. A lei do trabalho é rigorosamente cumprida ali. No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que ele toca nesse terreno. Mas nunca se ausenta ele do palácio? Interroguei. Somente nas ocasiões que o bem público o exige. A não ser em obediência a esse imperativo, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar, onde há muito número de perturbações, dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas. Aproveita ele, pois, as tardes do domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo os difíceis problemas de trabalho. Nesse mister, priva-se às vezes de alegrias sagradas, amparando a desorientados e sofredores. Deixara-nos o aeróbus nas vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. Em plena via pública, ouvia-se tal qual observara a saída belas melodias atravessando o ar. Notando minha expressão indagadora, Lísias explicou fraternalmente. Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes do nosso lar. Após consecutivas observações, recomendou à governadoria que a música intensifica, o rendimento do serviço em todos os setores de esforços construtivos. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Nesse interim, porém, chegáramos à portaria, atencioso enfermeiro adiantou-se e notificou: Irmão Lísias, chamam-no ao pavilhão da direita para serviço urgente. O companheiro afastou-se calmo enquanto eu me recolhia ao aposento particular repleto de indagações íntimas. Então, veja bem, intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria, quer dizer, a música. Mas veja bem,
A música em nosso lar é uma música, nesses departamentos, nesses ministérios, são músicas sublimes. São músicas angelicais. São músicas clássicas, né? São músicas da espécie de Bach, Chopin, Tchaikovsky, enfim, Mozart e muitos outros. Com todo respeito, lá não tem pancadão, lá não tem rock and roll, lá não tem samba, lá não tem garota de Ipanema, não desfazendo. Aí você me diz assim, mas Luiz, esses temas existem aqui porque nós ainda precisamos, tá, gente? Eu reconheço que nós precisamos, mas até quando que nós vamos aqui continuar intoxicado e auto nos intoxicando? Até quando? Nós estamos aqui para nos lapidar. Você entendeu? Nós estamos aqui para auto nos lapidar. Então, quanto menos nos apegar a esses ritmos que não clássicos, melhor. Eu tenho um amigo meu, só não vou dizer nome, mas é apaixonado em Celine Dion, é apaixonado em Julio Iglesias, é apaixonado em Roberto Carlos. Eu só não estou dizendo o nome. Mas muitas décadas apaixonado nesse ritmo de música. Quando ele desencarnar, ele vai ter que passar por um processo de desintoxicação, porque esse tipo de música, ele intoxica o perispírito, o eu, mais ainda, porque nós estamos aqui para lutar contra os nossos desejos e os nossos sentimentos. Nem tudo nós temos o direito. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Agora, nem tudo nos convém, nós temos que raciocinar que isso prejudica a nossa evolução. Não o excesso, mas esse amigo meu, ele é excessivo apaixonado. Excessivo. Então, para que servem essas músicas de Roberto Carlos, Celine Dion, Julio Iglesias? Para que serve? Para ir no fundo do fosso, do baú, e ficar remexendo lá aqueles sentimentos que ali já estão sedimentados. E quando esses sentimentos vêm à tona, as pessoas entram num estado de perturbação que não conseguem administrar nem a própria vida aqui na Terra. Então, eu não sou melhor que ninguém, mas o meu ritmo de música é música clássica. Porque as músicas clássicas, elas se assemelham, menos de 0%, elas se assemelham às músicas espirituais. Pois é sabido que muitos criadores de animais, né? Muitos fazendeiros que possuem vacas de leite, o que eles descobriram? Que na hora da ordenhação, colocar música clássica
de Beethoven, de Tchaikovsky, ali nas caixas de som, as vacas se relaxam. Isso é ciência, gente. Eu digo porque é ciência, porque se não fosse eu não diria isso. Porque parece um absurdo, mas não é. Então já fizeram testes. A semana que não colocam músicas clássicas, as vacas produzem menos leite. A semana que colocam as músicas clássicas, as vacas produzem mais leite. Gente, faça igual eu. Busque no pai do burro. O pai do burro, para mim, chama Google. Digita lá, Globo Rural, investiga, ou melhor, entrevista no Globo Rural a respeito de músicas no momento, músicas clássicas no momento da ordenhação dos animais. Você vai ver que belas matérias o Globo Rural vai te fornecer. A gente pensa que é brincadeira, mas não é brincadeira. Agora, por que os animais conseguem absorver esse ritmo clássico? E nós aqui preferimos Celine Dion, Julio Iglesias, Roberto Carlos, preferimos Louis Armstrong. Digita aí para você ver quem que é Louis Armstrong. E outros cantores aqui no mundo. Você entendeu? Samba, pagode, enfim, pancadão, Rock in Rio, rock. Falando mal desses ritmos? Não, mas eu te faço a pergunta: quando que nós vamos deixar esses vícios para trás? Quando? Eu até por um motivo de saúde, eu estou sendo obrigado a deixar de lado um pouco a cafeína, porque eu sou viciado em café. Por causa dos tremores parkinsianos, eu estou sendo obrigado a deixar o café de lado. E olha lá, se daqui a alguns meses eu não for obrigado a deixar tudo para trás e retornar à pátria espiritual e reprogramar uma nova existência, porque conforme a saúde física encontra, ela está evoluindo cada dia mais para uma decadência. Mas eu estou tranquilo. Se fosse outra pessoa no meu lugar, estaria totalmente desesperada, porque as pessoas morrem de medo da morte. E eu já não acredito na morte. Eu quero deitar, cruzar as mãos, suspirar fundo, fechar os olhos e partir desse mundo da mesma forma conforme que eu cheguei. Eu não tenho medo. Eu tenho pena. Eu tenho pena daqueles que aqui continuarão. Porque quando divulgam-se um comentário a respeito de política, 2 milhões de pessoas curtem, 1.900.000 pessoas falam mal dos políticos. O restante permanece intacto. Nós precisamos entender que Jesus nos disse: aqueles que estiverem sem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. É necessário reivindicar os nossos direitos, mas não é falando mal do outro e nem atacando ninguém que nós vamos conseguir lograr
esse êxito e alcançar esse objetivo. Enquanto vivermos aqui julgando um ao outro, a tendência é que ao retornar à pátria espiritual, o nosso endereço seja de fato as regiões umbralinas. Pântanos e mais pântanos, cavernas e mais cavernas, e outras regiões que eu prefiro nem dizer. Então, no próximo vídeo, é o capítulo 12, mas só que no próximo dia, próximo vídeo, o próximo tema, o umbral, é o tema do próximo vídeo.